Muito boa noite, abençoados do Senhor, pedras que vivem, filhos amados, preciosos, eleitos, escolhidos, predestinados, aqueles que formam a nação santa, que fazem parte de um povo que é propriedade exclusiva de Deus. Nós vamos iniciar a nossa noite de oração e confissão, sempre, como fazemos todas as vezes que nos reunimos neste santo lugar, abrindo a palavra de Deus, conferindo coisas espirituais com espirituais e lembrando aquilo que Deus está trabalhando em nossa vida, em nosso coração. Ontem falou profundamente conosco no primeiro livro de Crônicas, capítulo 4, versículo 10. Jabez invocou o Deus de Israel dizendo: tomara que me abençoes. Você já sabe, que me dê favores, que me favoreça sobrenaturalmente e me alargues as fronteiras, mais influência, maior domínio, maior responsabilidade, mais compromissos, que seja comigo a tua mão sempre e que preserves e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. Sabemos que Deus já nos tem guardado. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Ele pediu, e eu e você viemos aqui para pedir. E eu creio que o Deus de Jabez está neste lugar. E aquilo que nós pedirmos com fé, com um coração muito sincero, como fez Jabez, também nós teremos de Deus a concessão. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Eu creio que muitos dos nossos pedidos o Senhor já nos concedeu, e tantos outros Ele vai conceder, e tantos outros Ele está esperando ouvir de nós, para que Ele possa conceder. Vamos fechar os nossos olhos. É noite de confissão da palavra, é noite de fé, é noite de fazermos um movimento de fé, deixar sair pelos nossos lábios aquilo que já está no nosso coração. Senhor Jesus Cristo, Deus maravilhoso, eterno Pai, Deus justo, Deus verdadeiro, Deus fiel, todo-poderoso, Rei de toda glória, aqui estamos nós, Senhor, para louvar o Teu nome, para Te glorificar, para Te adorar na beleza da Tua santidade, porque Tu és santo, Senhor, e só Tu és digno de ser adorado, de ser exaltado. Por isso aqui estamos nós, começando esta noite com a palavra e com o louvor, Senhor, para depois termos a ambiência para o Teu Espírito ouvir as nossas petições. E nós estamos aqui, Jesus, para render graças ao Teu nome, para dizer que nós Te amamos e através desta noite de oração deixarmos claro que nós dependemos totalmente de Ti, que nós nos submetemos totalmente à Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, à Tua soberania, ao Teu controle total, em nome de Jesus, para a glória do Teu nome, hoje e para todos sempre, amém e amém. Vamos louvar ao Senhor, vamos render ações de graças ao Seu nome. Aleluia. Louvor, declarando essa verdade, que ninguém pode impedir a mão de Deus. Ninguém pode te impedir de estar hoje na casa do Senhor. E ninguém vai impedir que aquilo que Deus tem preparado para esta noite chegue à tua vida. Em nome de Jesus. A mão de pode impedir o seu agir, seu propósito, Ele cumprirá em mim. Tudo que planejou, Ele fará.
maior louvor a Ti, Senhor. E declarar: meu Jesus, meu Senhor, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aclame ao Senhor toda a terra. Louve ao Senhor. Ele é digno de ser louvado, de ser adorado. Glórias a Deus por aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele vai fazer, por aquilo que Ele está fazendo, mas acima de tudo, por aquilo que Ele é na nossa vida. Deus, Pai, Senhor das nossas vidas. Meu dono, você pode falar isso? Meu dono, Ele é meu dono, Ele é meu Senhor, é Ele quem manda na minha vida, é isso, Ele é o nosso dono. E nós estávamos ali, como sempre, né, falando sobre os louvores. Eu olhei a pastora Jaque, a gente sempre se conversa, graças a Deus, ela tem sido um apoio muito maravilhoso na minha vida. Houve vezes que a gente sobe aqui para ministrar, para trazer uma palavra. Eu falo, pastora, mas como é que eu faço? E a gente numa conversa aqui rapidinho, um sustenta o outro. Uma conversa, a gente já se apoia e a gente se mantém firme no propósito pelo qual nós somos chamados. E nós falávamos da primeira canção que fala, eu te louvarei. Não, os teus olhos viram-me ainda informe, me formaste, eu pertenço a ti.
Os teus olhos me viram sem forma. Eu era apenas o espírito já predestinado, mas o Senhor me deu forma, o Senhor me formou. Então eu fiquei pensando que profundidade que o Senhor, que forma profunda que o Senhor nos conhece. Mas nós como seres humanos temos uma mania de sempre ter alguma coisa para esconder. Quando somos pecadores, temos um quartinho na nossa casa, né? Um quartinho onde escondemos todo o nosso pecado, toda a nossa mazela fica dentro daquele quartinho. Todo mundo tem um quartinho desse em casa, né? Eu acho que eu já falei isso aqui. Não sei se já falei sobre isso. Mas todo mundo tem um quartinho em casa. O quartinho da bagunça. Né? E quando vai mudar para um apartamento pequenininho, fala, e o quartinho da bagunça? Como é que eu vou fazer? Eu tenho que ter um espaço para a minha bagunça. Parece uma coisa, é uma mania do ser humano, né? E parece que quando nós temos um encontro genuíno com Jesus, com uma confissão errada, nós já sabemos disso com toda clareza, nós dizemos, o Senhor vem nos visitar. Claro que está errado. Mas para algumas pessoas parece uma visita mesmo. A visita que vem, olha, senta aqui na sala, no sofá aqui, eu vou te trazer a água, te trazer o café, te trazer os biscoitos. Você não tem acesso ao restante da casa. E quando a visita vai entrar no restante da casa, não entra aí, não, aí está uma bagunça, não repara, não é aquela cerimônia? E às vezes com Jesus a gente fica com essa cerimônia. Isso quando, né, não temos o conhecimento. Mas às vezes, até mesmo com conhecimento, como nós temos hoje, parece que nós tratamos Jesus como fosse visita. Senhor, entra, fique à vontade na sala, né? Aqui no quarto, no máximo na cozinha. Mas nesse quartinho aqui, Senhor, não entra não. Não entra aí, que muitas vezes não estão as bagunças, os pecados escondidos. Às vezes não é isso, às vezes é. Mas às vezes são armas que o Senhor nos deu para lutar, estão lá guardadas. E aí a gente vem para o culto de oração, Senhor, me ajuda, Senhor, me dá força. Senhor. Aí o Senhor fala assim, mas aquele quartinho lá onde você pega todo aquele material e coloca as ferramentas, o que você está fazendo com eles? Então nós viemos aqui nesta noite para orar e guerrear com as armas que já nos foram dadas, com as armas que já estão presentes nas nossas vidas. E uma das guerras que nós temos que lutar é a guerra contra a carne, contra os nossos pensamentos. E as armas da nossa milícia são poderosas em Deus. Nós vamos orar daqui a pouco, vamos ouvir palavra. E por enquanto nós estamos lançando uma grande arma, o louvor. Louve o melhor que você puder. É uma guerra, irmão. Você não pode louvar como quem está a passeio. Louve como quem está em guerra. Louve como quem veio para vencer. Então lance mão dessa ferramenta e vamos louvar esse louvor maravilhoso. Eu creio que Jesus deu sua vida em meu lugar. Quantos creem que cantem? Eu creio que Jesus é o melhor que você pode fazer. É o melhor.
Glória a Deus. Acima de toda glória. Qualquer glória que a gente possa receber nesta terra, qualquer glória que a gente já tenha presenciado, o Senhor tem que ser louvado acima de tudo isso. Amém? Olhe o seu irmão e diga: Ele é o Rei da glória. Muito bem. Podem sentar. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Nós vamos orar a Deus. E eu gostaria muito que você hoje fizesse dessa noite a noite de oração e também de confissão. Que você não dependesse apenas da oração do altar, mas que você falasse, que você confessasse em linha com a palavra aquilo que está escrito na Bíblia e que você precisa, aquilo que você precisa ouvir da parte de Deus, mas você precisa falar da parte de Deus também. A nossa boca tem poder, amém? Então, antes da gente orar, eu quero lembrar que esta semana o nosso próximo culto será na quinta-feira, às 20 horas. Nós temos no sábado, dia 7 de março, Cinecares, com o filme A Virada. Vale a pena, tá bem? Às 19 horas, nós vamos começar em ponto, porque depois do filme nós temos uma reunião de trabalho aqui na igreja. Então, sábado às 19 horas, esse filme é dos mesmos produtores de Desafiando, a primeira palavra sempre eu enrosco. Desafiando Gigantes, que todo mundo gostou, legal, a gente fez um fechamento muito bom, um comentário bem interessante, bíblico. Então, eu acho que era legal a gente vir nesse cinema, até porque ele dura 1 hora e uns minutinhos, 1h15, se eu não me engano, e aí você tem o resto da noite do sábado para passear, para ir jantar, enfim, para se reunir com os amigos, com os irmãos em Cristo, voltar até para casa se quiser descansar. 7 horas no sábado, Cinecares. Domingo, nosso culto é às 6h30 da tarde. Lembrando que o segundo culto do mês, quando nós temos um bebê para consagrar, nós o fazemos no segundo domingo. Então, se alguém teve seu bebê ou sabe que alguém está esperando para consagrar o bebê, isso acontece no segundo domingo do mês. Deve ser falado com a tia Lu, para que a gente prepare a Bíblia de presente e também o momento do culto, onde nós fazemos a consagração e a apresentação à igreja dessa criança. Segunda-feira seguem os cultos regulares de oração. E lembrando que na próxima semana, na quarta-feira, dia 11, nós reiniciaremos o culto de mulheres. O culto da Mulher em Graça volta no dia 11 de março, às 3 horas da tarde. Espero contar com a presença das mulheres da igreja e também dos homens que tenham este horário livre para poder crescer conosco aqui. Em nome de Jesus. Que mais? Os avisos por agora são esses. Ontem eu falei no final do culto, porque algumas pessoas estavam perguntando, o pastor Maurício pediu que eu lembrasse e eu acabei me esquecendo, sobre a volta dos estudos bíblicos. Nós vamos retomar os estudos bíblicos em graça de uma maneira diferente neste ano. Muitas pessoas estão chegando, não conhecem a doutrina ou não conhecem a doutrina a fundo. Então é importante que as pessoas que estão chegando e aquelas que já chegaram há mais tempo e têm as suas questões ainda, as suas dúvidas, venham aos estudos bíblicos. Por quê? Porque se as pessoas chegam no momento da igreja em que nós estamos falando palavras, série de mensagens de encorajamento, ou sobre família, ou sobre finanças, ou sobre cura, as pessoas acham maravilhoso tudo isso, mas não chegam a conhecer a doutrina. Predestinação, preexistência, 2 sementes, salvação eterna, ministério dos anjos, a liberdade do império das trevas. Então, isto tudo tem que ser passado para aqueles que estão trazidos por Deus a este lugar, crescendo na graça e no conhecimento. Então, para que a gente não fique prejudicando alguns que estudam à noite, que gostariam de vir aos estudos e não podem, outros que moram longe, então pensam na volta, e o estudo é bastante profundo. Este ano nós faremos os 3 níveis, são 3 níveis básicos de doutrinas, são 3 seminários, e esses 3 níveis de seminário nós faremos em 6 sábados, em 2009, tá? Então, o nível 1 tem 10 doutrinas, 5 doutrinas num sábado, 5 doutrinas num outro sábado, do primeiro semestre.
fechamos o nível 1 e já imediatamente quem fez todos recebe o seu certificado de nível 1. Marcamos primeira parte do nível 2 num sábado, segunda parte do nível 2 num outro sábado, encerramos o nível 2 de doutrinas, quem fez os 10 estudos, certificado do nível 2. E depois, primeira parte do nível 3 num sábado, segunda parte do nível 3 num outro sábado, encerramos o nível 3, quem fez os 10 estudos, recebe o seu certificado nível 3. Então, este ano será desta forma. Estou gastando um pouquinho para explicar isso, porque não vai poder perder esse sábado onde nós teremos as doutrinas. Metade de um estágio, aquilo que normalmente vai até julho, nós vamos fazer num dia. E a primeira parte do nível 1 será no dia 25 de abril. Então, anote, agende, você precisa se preparar. Vamos começar às 2 horas da tarde. Dia 25 de abril, às 2 horas da tarde. E vamos ter as 5 primeiras doutrinas. Todos precisam vir. Quem já fez, vem reciclar, vem lembrar, vem perguntar. E depois de nós fazermos as doutrinas todas da primeira parte do nível 1, nós vamos abrir para perguntas, tá bem? Eu, pastor Maurício, bispo Rai, pastora Vera, mais alguns irmãos, vamos responder as questões daquelas doutrinas que foram ministradas naquela tarde. Então, eu espero contar com todos aqui, a presença é importante, não para mim, apesar de eu gostar muito de ver a igreja aqui, frequentando todas as atividades, mas é importante para você e para o crescimento pessoal, familiar e ministerial também. Então, dia 25 de abril, primeira parte do nosso estudo bíblico, nível 1, doutrinas da graça de Deus. Ok? Para quem quiser, menos crianças. Nós não teremos atividades com crianças neste dia. E até porque profundo, precisa de muita compreensão, vamos manter os nossos pensamentos cativos em obediência a Cristo, vamos crescer tremendamente e vamos ter material farto distribuído em literatura, CDs também, nossos e do apóstolo Miguel Ângelo, do bispo Júnior, de todas as doutrinas que nós estivemos estudando. Então, espero contar com a igreja. Já vá anunciando para pessoas de outros lugares, de longe. Eu sei que tem irmãos que virão do interior para fazer o seminário. Agora vai facilitar, porque chegar aqui 2 horas da tarde, num sábado, vai ser super tranquilo. E a volta também, né? No anoitecer, as pessoas podem voltar para os seus lares, podem viajar, podem retornar às suas cidades e vai ser tranquilo. Ainda tem o domingo para descansar e para voltar para o culto e tudo mais. Então, estamos aqui anunciando a volta dos estudos bíblicos, dia 25 de abril, último sábado do mês de abril, às 2 horas da tarde. Pronto, agora vamos para a palavra de Deus. Eu queria lembrar alguma coisa que nós temos ouvido da parte do Senhor, que vai nos fazer avançar. Tema desta noite, eu vou colocar no telão este tema. A partir de agora, estamos gravando em CD, tanto a pequena mensagem como as orações que seguirão a mensagem. Eu avanço e eu prossigo. Isto é o meu chamado, é o seu também? Então, com fé, nesta noite de confissão da palavra, diga: eu avanço e eu prossigo. Olhe o seu irmão e declare isto para ele: eu avanço e eu prossigo. Amém. Eu não estagno, eu não retrocedo. Vamos declarar estas verdades também? Diga: eu não estagno, eu não retrocedo. De novo: eu não estagno, eu não retrocedo. Diga: eu avanço e eu prossigo. Diz a palavra do Senhor em Filipenses 3, versículos 12 a 14. Diz o apóstolo Paulo: não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. Fazemos nossas essas palavras hoje. Nós também não temos a petulância aqui, a pretensão de dizer que já obtivemos a perfeição, que estamos todos no ápice, está tudo lindo na nossa vida, não há defeitos, não há fragilidades, fraquezas, não há mais brechas, nem vacilos, nem áreas vulneráveis. Não, nós sabemos que isso não é verdade, como o apóstolo Paulo também sabia. E ele diz: olha, eu ainda não alcancei
aquilo que eu quero, eu ainda não alcancei aquilo tudo que Deus tem para mim, que Deus quer que eu seja, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Prossigo para conquistar, essa deve ser a sua atitude. Ontem eu coloquei aqui no telão uma palavra e nós fizemos o possível de colocar a letra maior que coubesse no telão, na lateral do telão. Quem se lembra da palavra? Atitude. Eu acho que a gente precisa aumentar a letra. Alguns não lembravam, foi uma palavra grande. Atitude. Então é isto que tinha o apóstolo Paulo. Nós que somos pessoas da graça de Deus, precisamos ter essa atitude que tinha Paulo. Ele diz: eu ainda não alcancei o que eu quero, eu sei que tem mais, eu sei que Deus quer mais de mim e tem mais de mim, eu sei que eu posso ir caminhando para uma perfeição, não a do Espírito, porque esta é perfeita, Cristo está no nosso Espírito e somos perfeitos espiritualmente e completos em Cristo Jesus, mas a perfeição no meu falar, a perfeição no meu modo de pensar, a perfeição no meu agir, a perfeição nos meus relacionamentos, a perfeição na minha vida profissional, a perfeição na minha forma de negociar, a minha perfeição no ministério, a minha perfeição, Paulo diz, eu ainda não obtive esse tipo de perfeição, mas prossigo para conquistar. Eu também prossigo para conquistar. Amém? Às vezes nós vemos pessoas maravilhosas que erram aqui, tropeçam ali, falham acolá, né? Mostram uma área que nós, oh meu Deus, que coisa triste. Mas isto tudo, amados, faz parte deste processo de caminhada para a perfeição. Nós estamos todos prosseguindo para conquistar aquilo, para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Eu fui conquistada por Cristo Jesus. Ele me atraiu, Ele atraiu você. O amor de Deus, a perfeição, a graça. Agora nós estamos indo para conquistar praticamente todas estas coisas. Amém até aqui? Então nós não estamos parados. Ninguém aqui pode ter a pretensão de achar que já sabe alguma coisa. Nós sabemos pouca coisa. Nós temos muito que aprender, muito que crescer, muito que progredir, muito que avançar, muito que amadurecer, muito que caminhar para a perfeição. Todos nós. Então, nós não estamos aqui estagnados. Às vezes eu convido para um estudo bíblico, tem gente que fala assim, eu já sei, eu já fui. Essa pessoa corre um certo risco de ficar estagnada na vida. Eu já sei tudo que vai falar, não sei o quê. Isso já é estagnação. Você imagina eu que dou estudo há 14 anos. Poderia achar que eu já sabia alguma coisa, não é? Cada estudo é diferente. Eu descubro coisas novas. Por quê? Porque a hora que eu achar que eu sei tudo, que eu já atingi um patamar razoável ou... Não, eu vou estagnar. E quem estagna na vida não percebe o quanto começa a retroceder. Então, prossigo para conquistar. Diga, eu prossigo para conquistar. Próximo versículo. Irmãos, olha que humildade do apóstolo Paulo. Olha quem era ele e como ele fala. Quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Ele não se importava se as pessoas achavam que ele era o bambambam na palavra. Ele não se importava se as pessoas que o conheciam mais profundamente diziam, olha, esse é o cara, esse é o homem, ele foi ao terceiro céu. Ele viu Jesus ressuscitado num trono de glória. Ele ouviu da boca do justo a revelação do que é a graça, o novo pacto. Então, esse é o homem, não é? Ele disse, olha, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão. Então, entre as coisas que ele fazia, uma ele fazia. Ele esquecia o que ficava para trás. E ele avançava para as coisas que estavam diante dele. Queria que você soubesse nesta noite. Todos nós, todos, sem exceção. Nós temos coisas que ficaram para trás e coisas que estão diante de nós. Todos.
Pode ser que alguém não enxergue o que está diante, mas todos nós temos coisas de Deus diante de nós. Amém? Para você começar a enxergar o que está adiante, você precisa fazer o que Paulo fez. Uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Amados, eu vou falar da minha experiência pessoal. Para eu chegar onde eu cheguei, na minha vida profissional, familiar, ministerial, hoje, para eu chegar onde eu cheguei, eu tive que aprender a me esquecer de coisas e ir deixando para trás. Porque senão você não anda. Se você ficar pensando ou olhando para as coisas de trás, você estagna. E quando você vê essas coisas de trás, elas começam a te puxar para trás. Aí você retrocede. Então, aprenda esse segredo para você ir adiante, para você crescer, para você prosseguir, para você progredir, para você amadurecer, para você conquistar, para você não estagnar na vida, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Tem coisas que tem que ficar para trás. Diga com fé, tem coisas que tem que ficar para trás. E essas que ficam para trás, tem que se esquecer delas. Nós temos duas dificuldades. Uma, deixar a coisa para trás. E duas, se esquecer. Às vezes a gente até deixa, porque não tem jeito. Mas a gente não se esquece. Então, Paulo ensina aqui um segredo. Uma coisa faço. Começa como? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E avançando para as que diante de mim estão. Mesmo que você não esteja vendo, mesmo que palpavelmente, concretamente, você ainda não colocou a mão, há coisas da parte de Deus já colocadas diante de você. Você só vai ver, você só vai colocar a sua mão quando você se esquecer das coisas que para trás ficaram. Amém? Então hoje é noite de esquecer passado. É esquecer, mas não é passado do século XIX. É para se esquecer o passado de ontem. É para esquecer o passado da semana passada. É para esquecer coisas do mês passado, do ano passado. E se tiver coisas demais, passado, também. E ele diz, uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para aquilo que está diante de mim, prossigo, de novo, prossigo para o alvo. Só quem tem um alvo, uma meta, um sonho, um objetivo, pode prosseguir. Ontem o Senhor nos falou, olha, você vai prosseguir para onde? Eu quero ajudar todo mundo a alcançar o alvo. A pergunta foi, você tem um alvo? O Senhor quer te ajudar a alcançar? O Senhor quer ajudar você a realizar os seus sonhos? Você tem sonhos? Ontem nós ouvimos a voz de Deus, definindo sonhos com Deus. Colocando o querer de Deus como nosso querer e o nosso querer no querer de Deus. Então, esquece o que ficou para trás. Avança para o que está diante de você e assim você vai prosseguir para o alvo. Tem que ter um alvo, tem que ter uma meta, tem que ter um objetivo. Para o prêmio, quem prossegue para o alvo sempre recebe um prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nós temos um prêmio e as pessoas levam muito para a glória. Ah, lá na glória a gente vai ter um prêmio, uma coroa. Fica todo mundo pensando, nossa, na glória, todo mundo de coroa, com pedrinhas na coroa. Parece um pouco Rei Momos de carnaval, né? Só que tudo magro. Lá no céu, todo mundo andando com coroas, né? Parece uma coisa assim um pouco fictícia. Amado, começa o galardão em vida. O Senhor começa a nos fazer reinar em vida através de Jesus Cristo. Quem tem um alvo e avança e prossegue para o alvo, vai ter um prêmio de ser cristão aqui nesta terra, de fazer a vontade de Deus aqui nesta terra. Amém até aqui? Amém mesmo? Então hoje nós vamos orar com alvos, com objetivos. Eu ouvi o bispo Miguel Ângelo Júnior, numa das suas mensagens, dizer o seguinte: todas as pessoas quiseram aquele projeto de Vitória, lá no Rio. E eu vi a mesma coisa acontecer aqui. Enquanto nós não distribuímos aquele projeto, as pessoas não sossegaram. Nós não tínhamos a quantidade suficiente, nós trouxemos um número pequeno do Rio de Janeiro,
no final do ano, e nós esperamos fazer aqui em São Paulo, a gráfica nos mandar para a gente distribuir para todas as pessoas. Isso demorou o primeiro mês aqui, né, de elaboração. Mas nós fizemos uma agenda na primeira segunda-feira do ano. Nós pegamos cadernos, nós pegamos bloquinhos, nós providenciamos na livraria livrinhos, caderninhos, agendas. Falei, pega alguma coisa, vamos fazer. Ficamos aqui 2 horas fazendo um projeto de vitória. E mesmo assim, a tia Lu sempre vinha me procurar e dizia, fala para o bispo que as pessoas querem o projeto de vitória. Eu pensava, mas nós já fizemos um projeto de vitória, gente. Na semana seguinte, olha, estão pedindo o projeto de vitória. Eu falei para muitas pessoas, procurem a livraria, tem um CD que contém, está gravado, o projeto de vitória está lá. Peça explicação para algum diácono, para algum irmão que já fez, veja como é que elabora. Passava mais um culto. Cadê o projeto de vitória? As pessoas querem o projeto de vitória. Eu soube que no Rio, apesar de ter muitos daqueles folhetos, as pessoas queriam muito o projeto de vitória, para fazer o seu projeto. Eu imagino que aqui também, né? Parece que o papel que tem o impresso é mais santo do que o nosso caderno, às vezes. Mas, amém, tudo bem, vamos entender. E as pessoas pegaram o projeto. E estes dias eu ouvi o Bispo Júnior, lá no Rio, dizendo assim, olha, tem gente que perdeu o projeto que nós achamos jogado nos bancos da igreja. Tem pessoas que deixaram na mesa de alimentação do hall social, na praça de alimentação. Tem pessoas que esqueceram o projeto de vitória escrito, assinado. Então ele estava dizendo assim, nós estamos apenas em fevereiro. Estava dizendo isso há umas 2 semanas. E há pessoas que já se esqueceram do seu projeto. O apóstolo Paulo não se esquecia. Ele diz, olha, eu prossigo para o alvo. Você tem que prosseguir para o alvo. Senão, isso tudo que a gente escreveu, e teve gente que eu vi escrever aqui que eu acho que gastou uma caneta, de tanto projeto, tanta coisa que colocou. É para fazer isso mesmo. Mas isso não pode ficar esquecido, amados. Não pode virar uma comida fria que nós já comemos agora, não adianta requentar que vai ficar ruim. Não, isso é a razão do nosso mover em fé neste ano. Nós temos ali sonhos antigos, sonhos novos dados por Deus, metas, objetivos, alvos. Nós precisamos prosseguir para esses alvos. Nós não podemos viver apenas de vir aos cultos, sentar e dizer, ah, que mensagem linda, oh, que mensagem bonita, oh, que mensagem gloriosa, oh, mas daqui a pouco, 31 de dezembro de 2009, oh, que ano difícil. Oh, que frustração. Não é para ser assim. É para nós prosseguirmos para o alvo. Porque quando nós prosseguimos para o alvo, o Senhor tem um prêmio para cada um de nós. Qual é o prêmio? A realização desse sonho, o alcançar desse alvo, o atingir desse objetivo. Você está compreendendo? Tem que ter movimento, tem que ter atitude, tem que ter ação. A gente tem que orar, mas a gente tem que agir. Oração move o sobrenatural. Mas o que move o natural é mão, é pé, é cabeça pensante, é sentimento. Você está entendendo? É estudo, é isso que move o natural. Deus move o sobrenatural. A nossa oração toca o sobrenatural. Mas aqui no natural nós temos que ter uma vida ativa. Ai, hoje é segunda de oração, preciso ir na igreja. O que é que você fez da segunda passada até hoje? Você agitou? Não agitou por agitar. Você foi atrás dos teus alvos? Você está prosseguindo para alcançar esses alvos? Você está largando o que ficou para trás, que não deu certo, que o Senhor já disse que daquele jeito não vai dar certo de novo, aquela maneira errada de fazer as coisas que Deus não aprova? Você já deixou para trás? Já esqueceu aquilo? Já está indo na direção daquilo que Deus colocou no seu coração, daquela visão que Deus lhe deu, mas agora respaldado pelos ensinamentos do Senhor, pela palavra de Deus? Então eu queria que você avaliasse, de uma semana para outra, o quanto você prossegue na direção de um alvo. Hoje eu queria lançar isso como mais uma lição. De uma semana para outra, quanto nós progredimos, quanto nós avançamos no atingir de um alvo. Não é que a gente vai atingir alvos toda semana, lógico. Apesar de existirem coisas a curtíssimo prazo e serem possíveis, né? Às vezes você diz, não, eu preciso me acertar com um irmão.
Ué, não precisa esperar muito tempo. Uma semana é tempo suficiente. Dá para você achar a pessoa, conversar, sentar, orar, abraçar e amém, limpar tudo. Agora, quanto tempo algumas coisas vão demorar? Por nossa causa. Então nós precisamos progredir. Tem projetos que nós fizemos que eles precisam de passo a passo para eles serem alcançados. Você deu algum passo na direção desse alvo nesta semana? Porque é bonito você repetir isso aqui. Ai, que lindo, né? Uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Bonito falar. Quantos passos nós demos para os alvos que nós anotamos na primeira segunda-feira de 2009? Essa é a questão. Você tem que pegar o seu projeto. Não basta você pegar aquele projeto, aquela folhinha, e você levantar ali e dizer: Senhor, está aqui o meu projeto, eu coloco nas tuas mãos. Já colocamos. Esse é o sobrenatural. Agora, e o natural? Está aqui. Voltar a estudar. Você sabe que dia é hoje? Que dia é hoje? 2 de março, as aulas já começaram. Você foi procurar alguma? Estou falando para quem, né? Colocou um alvo assim. Você foi procurar? Você foi atrás? Você deu quantos passos nessa direção? Porque depois passa o semestre, ai, não deu. Vai ficar para o segundo, vai ficar para 2010. A vida está ficando, sei lá para quando. Quais são os seus alvos? Então, primeira coisa, tem que ter alvos. Quem não fez o projeto de vitória, tem que fazer um projeto de vitória para 2009. Agora tem os folhetinhos disponíveis no balcão, na recepção. Agora você tem o CD contendo a elaboração de um projeto que foi feito aqui junto, o altar e a igreja, na primeira segunda do ano. E você tem também livros, cadernos e agendas para você escrever o que você quiser. E tem as orações de segunda, e você tem também os cultos que estão nos ensinando a alcançar os nossos alvos. Então, dê um start hoje, e não apenas faça da sua vida a oração, mas faça da sua vida ação também sobre a oração. Amém? Diga oração e ação. Então, olha, hoje nós vamos orar. De hoje a segunda que vem, você tem que dar algum passo na direção dos seus alvos. Porque não adianta chegar aqui e falar: uma coisa faço, prossigo para o alvo. Amados, se você fala e não faz, o que a Bíblia diz que é? Não é um prudente construtor. É aquele que ouve a palavra e não pratica. Então, não tem o quê? Não tem estrutura espiritual para levar aquilo adiante. E os problemas vêm para todo mundo. E ai daquele que não tem a vida sobre a rocha. Ai daquele que não tem uma estrutura espiritual, que não tem alvos. Quando vem o mal, amado, já é difícil. Quando as situações nos alcançam, as situações adversas, nós já ficamos muito abalados, abatidos muitas vezes, fragilizados. Agora, o que nos faz seguir adiante? Alvos, metas, sonhos, promessas de Deus, profecias, e é isso que nos faz avançar e superar todas as adversidades. Então, ai daquele que não tem promessas, sonhos, alvos, metas, profecia, palavra, entusiasmo, encorajamento da parte de Deus, sustentação de vida. Quando a chuva vem, leva tudo, porque não há consistência. Então, não basta falar, não basta orar, não basta confessar, tem que agir. Olha o seu irmão e diga: temos que agir, amado. Oh, Jesus. Porque de repente passaram-se 7 dias, 2 semanas, 3 semanas, você tem uma coisa para resolver, uma coisa para fazer e não fez nada. Mas, bispo, eu estou orando com todo fervor. Amém, que bom, não é? Mas, esse fervor todo tem que servir para te impulsionar, sabe? Para você ir também resolver aquilo que está ao seu alcance. Amém? Então, tá bom. Então, nós vamos orar. A primeira oração de hoje vai ser sobre atitude. Amém? Para Deus nos dar atitude, fortalecer o nosso interior, para que a gente tenha uma disposição positiva para agir. Eu sei que tem certas situações que são muito difíceis de encarar,
São muito difíceis de enfrentar, mas nós temos Jesus. E com Jesus, nós temos a força que nós precisamos para encarar, para enfrentar. Então nós vamos. Existem alvos que nós colocamos que não são dificuldades não, mas são sonhos que parecem remotos ainda. Um pouco, vamos chamar assim, humanamente inatingíveis. Mas você colocou, é um sonho, é um querer, o Espírito colocou isso no seu coração, testificou. Vamos, amado. Não pensa, mas isso está tão longe da minha realidade, isso está tão difícil. Ora, coloque isso como um alvo, como uma meta. E vamos ter uma atitude nessa direção. Procure um caminho. Eu descobri uma coisa, amados. Há muito tempo, mas agora ela está tão clara e tão patente. Tudo que a gente quer, de verdade, a gente vai atrás. No mundo, quando a gente não tinha Cristo, a gente ia porque queria, era a vontade da carne, e o diabo ainda ajudava, né? Colocando mais inclinação para o errado, para as coisas do pecado, e a gente ia e fazia. Agora que você tem a libertação do diabo, do império das trevas, o Espírito Santo habita em você, você tem a palavra, você tem a luz de Cristo, você tem o Espírito Santo que guia você a toda a verdade, você tem o conhecimento da vontade de Deus, do querer de Deus, você tem aí a inspiração do Espírito para grandes alvos, grandes sonhos. Ora, aquilo que você quiser agora, realmente, você vai conseguir muito mais do que o que você conseguiu no passado. A força que está a seu favor agora é muito maior. Agora, tem que querer de verdade. Eu conheço pessoas que quando querem uma coisa, você deve conhecer também. Tem até uma expressão que diz, olha, quando ela quer, ninguém segura. Vocês já ouviram isso? Pessoas que querem porque querem e vão às últimas consequências por aquilo. Se a motivação for de Deus, está perfeito, certíssimo, é para ser assim. Então nós estamos numa igreja para quê? Para termos a motivação certa. E se a motivação é certa, que Deus nos dê um querer que ninguém possa refrear, nem a gente mesmo. Você já quis, pensa um pouquinho, você já quis muito uma coisa que você desafiou você, as condições financeiras, as pessoas que estavam à sua volta, às vezes até família, e você foi e fez. Quem aqui já fez uma coisa assim? Todo mundo. Muito difícil alguém que diga, não, eu quis, nunca quis nada muito querendo mesmo. Não. Tem coisas que nós sabemos, nós quisemos, muitas nós nos demos muito mal, é verdade. Mas até em Cristo depois, muitas coisas que nós resolvemos, nós levamos até o fim. E a sensação, amados, o bem-estar de ter feito, de ter conseguido, de ter cumprido, de ter realizado, não tem preço. Não tem preço. O prazer de você fazer algo que te dá satisfação e tem a aprovação de Deus, o prêmio da soberana vocação, não tem comparação a nada. Então hoje eu quero assim desafiar toda a igreja para ter um querer, para alcançar esses alvos e essas metas, que seja um querer forte, o querer do Espírito Santo, daquele que ninguém te segura, ninguém vai constituir oposição para você, nenhuma palavra vai te parar, nenhum cansaço físico, nenhuma preguiça mental e nenhuma lembrança de fracasso do passado vai te segurar. Amém? Então nós vamos orar agora. Eu vou pedir a Deus que coloque um querer tão forte em nós hoje, na direção desses alvos que Ele mesmo nos deu. Não coisas à toa, da carne, do mundo, alvos de Deus. E aí eu creio que nós vamos sair, amados, como um verdadeiro exército, sabe? Que vai conquistar um terreno que já é nosso. Porque o Senhor está dizendo, olha, eu estou tirando os limites, removendo para mais longe. Tem gente que, bonita essa palavra, gostei desse negócio de, meu território foi ampliado. Quantos passos você deu para ver onde Deus pôs a cerca? Que cerca? Ora, se Ele está dizendo que tirou o limite daqui e ampliou, Ele deve ter botado a cerca mais para frente. Você foi ver onde Ele botou a cerca? Tem gente que nem teve essa curiosidade.
Em todas as áreas, o Senhor está aumentando os nossos limites. Está aumentando, está aumentando. E tem gente que está sentado no mesmo lugar e não sabe que não tem mais as limitações que tinha antes. Por quê? Porque falta um querer mais forte na direção do prosseguir. Uma coisa eu faço, eu prossigo para o alvo. E você? Fique de pé. Atitude. Eu vou orar por atitude. Você, olha, onde o Senhor disse, alguns aqui vão se assustar com o seu próprio crescimento. A minha pergunta é, quem são esses que o Senhor disse que vão se assustar com o seu próprio crescimento? Os que têm atitude. Um querer crescer mesmo. Então, assim, ontem o Senhor disse, removi limites, ampliei território, estou dando mais influência, mais responsabilidades, estou aumentando o âmbito de influência. Tem gente que não percebeu, porque não saiu do lugar, não fez nada hoje para descobrir até onde você vai agora. Pode ter certeza que a hora que você pegar um telefone, a hora que você for empreender uma coisa, você vai ver, uai, isso estava fechado. O Senhor removeu isso e pôs mais longe. São passos de crescimento que você precisa dar. Agora precisa querer prosseguir para o alvo. Ah, mas o ano passado eu tentei e não deu certo. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E até porque o Senhor removeu limites. Pode ter limites até o ano passado que estavam lá, agora não estão mais. Eu creio, eu recebo, em nome de Jesus. Essa semana você vai trabalhar, mas você vai trabalhar igual aquelas formiguinhas laboriosas. Você vai essa semana, meu amado, você vai render tanto na sala de aula. Você vai falar, mas nem eu me conheço. Eu sempre fui um aluno assim. Gente, eu estou parecendo aqueles gênios da minha sala. Você é tal qual Cristo, amado. Você tem a mente de Cristo. Se o Senhor removeu limites, aproveite. Você pode mais, você pode mais, você pode mais. Feche seus olhos. Peça que Deus coloque um querer aí no seu coração. Um querer forte. Um querer, amado, daquele que lhe torne uma pessoa audaciosa, corajosa, ousada na fé. Senhor Jesus, Deus lindo, verdadeiro. Nós estamos aqui, Senhor, não porque estamos como um povo inerte, esperando que caia alguma coisa do céu, Senhor, sobre a nossa cabeça, mas estamos aqui vendo cair do céu a tua chuva já, Senhor, de bênçãos, a tua chuva de ensinamentos, a tua chuva de conhecimento. Já está caindo sobre nós uma chuva de entusiasmo, uma chuva de coragem, uma chuva de ousadia, uma chuva de audácia, Senhor, uma chuva de atitude, Pai. Que este povo, Senhor, ó Deus, seja movido hoje pela fé, através desta palavra que vem nos impulsionar, nos encorajar, que vem, Senhor, nos incendiar o coração por paixão, Senhor, para aquilo que nós queremos alcançar, as metas, os alvos, os objetivos, a realização dos nossos sonhos, Senhor, contigo. É hora de avançarmos, porque os limites já foram removidos para mais longe, Senhor. Ó Deus, a nossa influência já foi ampliada, Senhor. Nós fizemos uma oração nestes dias. Ontem a tua igreja orou, Senhor. Ó Deus, amplia a minha vida, amplia a minha influência, Senhor. Ó Jesus, nós cremos, Pai, que esses limites já foram removidos. Ontem tu nos disseste através de Miqueias, Pai, 7:11, no dia da reedificação dos teus muros, os teus limites serão removidos para mais longe. Eu creio que as nossas vidas já foram reedificadas, Senhor. Nós estamos sendo aqui todos construídos pelo arquiteto do universo, Jesus Cristo. Nós todos estamos aqui, Senhor, sendo, ó Deus, edificados sobre os firmes fundamentos da graça de Deus. Nós estamos sendo, Senhor, construídos dia por dia, ó Deus, semana após semana, com as construções, com os materiais celestiais, ouro, prata, pedras preciosas, materiais da graça de Deus, que não corrompem, que não deterioram, ó Deus, que não caem. Somos edifícios, pedras vivas de um grande edifício, onde Jesus Cristo é a pedra angular que nos sustenta, a pedra da base, a pedra da sustentação, a pedra da esquina. Nós estamos alicerçados em Cristo Jesus. Não tememos
faremos mal algum. Senhor, levanta este povo, levanta homens corajosos nesta noite, levanta mulheres ousadas, Pai, que vão hoje experimentar, Senhor, os limites, onde eles estão, não vão achar, Jesus, a cerca, Senhor, os muros, os portões já foram colocados mais longe, mais adiante. Haverá mais responsabilidades, haverá mais compromissos, haverá mais influência, haverá mais negócios, haverá mais vida profissional, Senhor. Haverá mais dinheiro, haverá mais provisão, haverá mais capacidade, haverá mais influência, haverá mais e mais e mais, porque este é um ano de crescimento, este é um ano de crescimento, Senhor. O Senhor vem nos sinalizando que vamos transbordar para a direita, vamos transbordar para a esquerda, Jesus. O Senhor tem falado para colocarmos as estacas da nossa tenda mais longe, porque a nossa influência será maior, Senhor. Sacode o teu povo hoje, Jesus, que ninguém fique dormindo. A palavra diz: levanta tu que dormes, acorda, ó tu que dormes. Levanta-te do pó, o Senhor te coloca de pé. Para de dormir, diz o Senhor. Para de se arrastar, porque o Senhor já colocou a força dele na tua vida. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. As portas já estão abertas, já foram escancaradas. São portas grandes, e o Senhor tem nos ensinado a não ter medo. Não tenha medo, não tenha medo. Batei, batei e abri-se-vos-á. Oh, buscai, buscai, achareis, diz o Senhor. Meu amado, pedi, 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 dar-se-vos-á. O Senhor diz para pedir, peça. Se você sente aí que falta atitude na tua vida, peça atitude hoje, meu amado. Se você se sente parado, se você se sente sem movimento, se você se sente caído, se você se sente desmotivado, agora peça que Deus lhe motive, peça que Deus lhe entusiasme, peça que Deus ateie fogo no teu coração, peça que Deus rememore os teus sonhos, os teus alvos, que você veja a glória do Senhor te impulsionando a atingi-los. Prossiga, meu amado, prossiga. Jesus, nós queremos ver aqui famílias, Senhor, com atitude, Senhor, atitudes cristãs, Senhor, que impulsionem casas, Senhor, para novos patamares, Pai, que impulsione, Senhor, negócios para novos patamares, profissionais para novos patamares, Senhor, estudantes para novos patamares, Pai. Ó Jesus, homens e mulheres de Deus para novos patamares espirituais, ministeriais. Jesus, nós queremos ter atitude, nós queremos ser um povo forte e ativo, como está escrito na tua palavra, porque aqueles que conhecem ao seu Deus se tornam fortes e ativos. Que agora esta força de Deus seja ativada em nós, Senhor, que agora esta atividade de Deus, esta vida ativa seja ativada em nós, que agora as senhoras não se sintam cansadas nem doentes, os homens não se sintam agora cansados, nem oprimidos, nem intimidados, mas se sintam agora energizados pelo poder da fé, fortalecidos nas suas dificuldades, nas suas fraquezas. Que cada um aqui hoje tenha a mente de Cristo ativada, que não haja marasmo, que não haja medo, que não haja nada que impeça, Senhor, o teu povo de avançar, de progredir, de prosseguir para o alvo, Senhor. Nós queremos dar nesta semana, Senhor, passos, Pai, passos na direção dos nossos alvos, Senhor. Senão, não passaremos de um grupo de teóricos, Senhor, de um grupo de homens e mulheres que apenas falam que creem, mas não agem por fé, Senhor. Hoje nós vamos sair daqui, Pai, nós vamos em busca desses alvos. Há coisas que precisam ser feitas, há passos que precisam ser dados, há coisas que são, Senhor, necessárias. Para alcançarmos o grande, temos que começar pequeno. Para irmos para os nossos maiores sonhos, temos que começar com sonhos pequenos, Senhor. Nós temos que dar passos, Pai. Ajuda-nos a dar esses pequenos passos, Pai. Como uma criança, até chegar a andar, ela cai várias vezes sentadinha, Senhor. Ela tropeça, ela não tem ainda o equilíbrio,
mas ela não para, Senhor. Ela tem atitude, ela tem vida, ela levanta, ela anda, ela se apoia e ela vai, até que um dia ela sai andando em perfeição, Senhor. Que assim seja na vida de cada um aqui, Senhor. Não importa se cai um pouquinho, não importa se tropeça um pouquinho, não importa se apoia um pouquinho, mas nós todos temos uma atitude de fé, e nós vamos sair andando, e nós vamos em perfeição, Senhor, correr a carreira que nos está proposta, Jesus. Ó Deus, eu ativo hoje esta fé, para que ela produza atitude. Aqueles que precisam acertar uma situação, que tenham esta atitude agora, Senhor. Que estes dias que virão sejam dias de acerto, dias de conquistas, dias de vitórias, dias de força, dias de alcançar as promessas, dias de bater naquelas portas, Jesus, dias de buscar aquilo que precisa ser buscado, dias de pedir, Senhor, com fé, em nome de Jesus. Eu declaro esta igreja, os internautas, fortes e ativos para a glória do Senhor. Amém. Receba isto em nome de Jesus. Diga: eu estou forte e ativo. Diga: uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo, em nome de Jesus. Amém. Você é mais do que vencedor. Seus alvos serão atingidos, serão alcançados para a glória de Deus. Diga amém por isso. Amém. Está falante? Tem que falar. Tem que falar. Nós vamos orar por prosperidade. Fique de pé mesmo. Isaías 61, 7 e 8. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra. Porque muita gente nessa área financeira foi envergonhado, foi humilhado, foi pisado, foi denegrido. Mas o Senhor tem uma promessa e você vai se agarrar a ela. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro, e tereis perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhes-ei fielmente a sua recompensa, e com eles farei aliança eterna. Eu recebo a recompensa que vem de Deus, porque Ele tem que ser fiel a essa aliança, que é a graça, que é uma aliança eterna. Amém? Vamos orar. Tem mais um versículo em Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Não é que você não pode ser rico, você não pode ser servo do dinheiro, escravo do dinheiro. O seu senhor não pode ser a vida material. O seu senhor tem que ser Jesus Cristo. E quando você põe o Senhor Jesus Cristo em primeiro lugar, todas as outras coisas serão acrescentadas. Então, que você entenda hoje este versículo definitivamente. Tem gente que fica dividido entre a igreja e enriquecer, um trabalho, um bico, 15 bicos. Não, amado, não faça isso. É Deus e os meus negócios. Não, Deus e não. É Deus. Os negócios vêm bem depois. Deus em primeiro lugar, e você será bem sucedido em todos os seus negócios. Mas não faça do seu trabalho, do seu dinheiro, das suas propriedades, não faça o seu Deus. Porque o Senhor não divide a glória com ninguém. E a Bíblia diz, se Ele é o seu Deus, você está aborrecendo o verdadeiro Deus. E ninguém aqui pode aborrecer o verdadeiro Deus. Amém? Então, vamos servir a Deus, vamos ser fiéis a Deus, vamos confiar em Deus, que Ele vai nos fazer prosperar. Os valores têm que estar corretos. Os princípios têm que ser os bíblicos. Quando alguém disser, não, eu vou dar um tempo da igreja porque eu estou agora no empreendimento, esse aí dançou. Já por antecipação já sei que dançou.
Ninguém dá tempo de Deus, ninguém dá tempo da igreja, da comunhão, da congregação. Esse é o maior laço de Satanás. Não tem negócio maior nesta terra do que ouvir a voz de Deus, do que estar na presença do Altíssimo congregando. Amém? Então que isso fique claro, para que a gente não incorra nesse erro de, não, agora eu estou dando um tempo, sabe, porque é um momento da minha vida que eu estou me preparando para casar. Amado, se Deus não for o número 1, seu casamento já fracassou de antemão. Amém? Vamos orar então? Mas eu queria orar confessando. Já que em lugar da vergonha teremos dupla honra, feche seus olhos. Se você quiser levantar as mãos, levante. Se você quiser dar a mão para alguém, dê. Comece a dizer comigo, é confissão, hein? Sentindo do fundo do coração cada palavra. Pai amado e bendito, Deus vivo e verdadeiro, Deus único, soberano, nós abrimos o nosso coração, Senhor, para a Tua palavra, palavra que transforma, palavra que já começou a operar grandes sinais, prodígios e maravilhas. E nós queremos agora, Senhor, profetizar uma abundância sobrenatural, um crescimento financeiro, e que as Tuas ovelhas que se reúnem neste lugar tenham o direito de comer o melhor desta terra. Senhor Jesus, dá ordens aos Teus anjos para que nos sustentem, para que providenciem resultados em nossa vida financeira. Senhor Jesus, com a nossa boca de confissão, com a nossa boca de autoridade, emitindo um som claro, nós juntos, em família espiritual, em concordância, profetizamos vitória financeira, vitória em abundância, na nossa área material. Nós entramos hoje, Senhor, nesta verdade de atingir alvos, unindo os nossos corações, unindo a nossa fé, a nossa confissão, para chamar à existência aquele milagre da prosperidade, prosperidade deste povo, prosperidade das famílias, prosperidade deste ministério, a fim de que o ministério tenha e o povo tenha também abundantemente, que ninguém retenha, Senhor, mais do que é justo. Pai amado e bendito, que ninguém retenha mais do que é justo, que haja fidelidade neste lugar, e que todos nós possamos ver que esta é a verdade de Deus, que esta é a verdade da graça de Deus. Senhor Jesus, a Tua palavra não falha, nem retorna vazia. Por isso Deus diz e Deus faz. Estamos caminhando para um nível mais alto, para limites que já estão mais longe. Em nome de Jesus, oramos, crendo que chegou a hora de um crescimento extraordinário, de crescermos sobremaneira, de um ciclo se fechar, ciclo de pobreza, ciclo de miséria, ciclo de necessidades não supridas, ciclo de escassez, ciclo de dívidas. Estamos agora, Senhor, crendo que este ciclo todo se fecha neste ano. Estamos partindo para algo maior, para algo invisível, mas muito real, porque Tu prometeste, e no Teu nome nós oramos, confessamos, cremos e recebemos para a glória de Deus. Amém e amém, aleluia. Você é próspero, abundante, em nome de Jesus. Receba todas as tuas dívidas pagas para a glória do Senhor. Aleluia. Vamos orar pelas nossas famílias. Você tem uma família? Amém. Você tem alguém na igreja que você constituiu aí dentro do coração como sua família, alguém da sua família. Às vezes há irmãos, como disse o irmão Paulo aqui, quando subiu para dar um testemunho do retiro, ele disse: hoje aqui há pessoas mais chegadas do que a minha família. E isto é verdade. A Bíblia diz que há irmão
mais chegado que parentes, que irmãos, são os irmãos amigos, amigos irmãos em Cristo. Em Hebreus 10, 35 a 39 diz: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Não desista da sua família, não desista dos seus pais, não desista dos seus filhos, dos seus irmãos, da sua esposa, do seu marido. Ela tem grande galardão. A confiança tem recompensa. Confiar em Deus tem recompensa, tá? Com efeito, tendes necessidade de perseverança. Continua falando do amor de Deus. Continua orando pela pessoa. Continua chamando para vir à igreja. Tem gente que está tão cansada que às vezes encontra gente assim nos corredores da igreja e diz assim: olha, bispo, eu já não chamo mais meus filhos. O bispo Rai sempre diz: você está errado. Ah, eu já nem falo mais. Você está errado. Alguém tá te cansando. É verdade, mas o inimigo está lhe vencendo. Você tem uma boca santa para falar. Chame. Pode ser que você veja escárnio, risada, xingamentos até. Mas a Bíblia diz que importa sofrermos por amor ao Evangelho de Cristo. Você vai se importar com isso? Perseverança. Tendes necessidade de perseverança. Ah, bispo, eu pensei que era esperar em Deus fazer a obra. Lógico, esperamos que Deus faça a obra. Mas não se esqueça que você é mão de Deus, pé de Deus, boca de Deus, abraço de Deus, amor de Deus. Tem gente aqui que é ódio de Deus às vezes em casa, né? Não, ódio de Deus não existe. Só amor de Deus. Então, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. A vontade de Deus é que você persevere. Que você vá. Ah, mas meu filho já faz assim. Quando eu vou falar da igreja, ele faz assim. Nossa, você é movida a gesto? E daí? Fale. Pode ser que ele fique lá, mas depois ele fala: minha mãe me chamou de novo. Um dia ele vai escutar que é Deus chamando. Tá bom? Não pare de falar, não pare de chamar. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Você vai crer. Outro dia foi tão lindo. Um pai disse assim para mim: olha, 10 anos que eu sou crente em Jesus. Primeira vez que meu filho pisa numa igreja. 10 anos. O meu justo viverá pela fé. E quem tem que vir, virá. Amém? Mas você não vai desistir. Se retroceder, se você desistir, nele não se compraz a minha alma. O que o Senhor está dizendo? Se você voltar atrás, desistir da sua família, não chamar, não falar do amor de Deus, não transmitir o que você aprende, não viver em linha com os ensinamentos, o Senhor não tem prazer nisso. É isso que a Bíblia diz. Tá bem? Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Então, assim, retroceder para a perdição não é só para o mundo. É pensar como o mundo pensa. Ah, não tem jeito mesmo. Nós não somos dos que jogam a toalha, dos que desistem daqueles que nós amamos. Amém? Você vai orar pela sua família agora, em nome de Jesus? Orar e confessar. Primeiro faça uma oração aí no seu lugar e entregue alguém da sua casa aí nas mãos do Senhor. Em nome de Jesus. Deus querido, amado, te apresentamos estas pessoas, Senhor, que para nós às vezes são difíceis, são pessoas complicadas, pessoas doentes da alma, mortas espiritualmente, seguindo o curso do mundo, mas para ti não há impossíveis, Jesus. E agindo Deus, quem impedirá, Senhor? Por isso, colocamos diante de ti a nossa família, estas pessoas, declarando que nós não vamos retroceder, Jesus. Nós precisamos perseverar, buscar, chamar para a igreja, trazer para um culto, Jesus. Porque de repente, o Senhor age e o milagre acontece. Levante suas mãos para os céus ou dê a mão para alguém da sua família e diga: Pai amado e bendito, sabemos que temos progresso na nossa vida espiritual, neste ministério. Não somos mais quem nós éramos no passado, nem há um ano atrás, nem há um mês atrás. Há uma alegria, Senhor, que enche o nosso coração. Há um repouso, há uma certeza
há realmente uma convicção plena da verdade de Jesus Cristo, o Deus a quem servimos. Nós te louvamos, nós te agradecemos, porque tu tens alimentado o nosso espírito com a ministração da tua palavra. E está escrito que dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Ó Senhor, eu me coloco diante de ti, liberando a unção que está na minha vida, liberando o conhecimento que já está em mim, para que eu possa ver tudo quanto tens preparado para minha família. Usa a minha vida com eficácia, um bom testemunho entre todos os meus queridos. Em nome de Jesus, eu creio, Senhor, nos resultados que esta oração já está proporcionando em meu lar, na minha família. Para a glória de Deus. Amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Você tem que crer no que você confessou, hein? Amém? Vamos fechar os nossos olhos por alguns segundos e imagine, pela fé, o dia que essa pessoa que você orou, essas pessoas vão entrar por aquela porta. Vai, visualiza isso. Visualiza aquela pessoa chegando, a recepção abraçando, né? Você colocando num bom lugar na igreja, todo feliz, com o coração explodindo de alegria. Veja essa pessoa entrando, veja essa pessoa. Isso é fé. Fé é a certeza de coisas que eu não vejo e a convicção de fatos que eu espero. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Amém. Eu já viu? Ih, não vai caber aqui, hein? Não vai caber aqui. Glória a Deus. Não faz mal. Aí vai ser hora de mudar. Vamos orar agora pela nossa saúde. Vamos orar por aqueles que estão enfermos. Em Mateus 8, 14 a 17 está escrito: tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, meramente com a palavra, expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores. A palavra sempre tem que se cumprir. Jesus, quando ele estava aqui em carne, ele cumpriu o que o profeta Isaías já tinha dito, e ele ainda não tinha ido para a cruz. Olha o que Isaías disse, olha: ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Isso se daria na cruz, mas Jesus, antes de ir para a cruz, já estava cumprindo essa profecia. Por onde ele andava, onde tinha um doente, um enfermo, um endemoniado, ele tirava aquilo, ele carregava aquilo, aquelas doenças, aquela enfermidade, aquela opressão. Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E o pacto já foi consumado na cruz do Calvário. Então aquilo que Isaías profetizou já aconteceu. E hoje você tem provisão de cura para sair daqui em perfeita vitória, com a sua saúde em perfeição. Amém? Nós temos aqui, eu vou pedir à igreja que interceda também pela irmã Cidinha de Uberlândia. Ela teve um AVC. E nós estamos orando por ela, colocando também no caderno de intercessão. A Valquíria está fazendo um lindo trabalho lá, de visitar, de proclamar as verdades do Evangelho que libertam. E nós vamos orar pela Cidinha. Eu creio, se a Cidinha está online hoje conosco, que essa fé, esse amor de Deus, essa autoridade da palavra, Jesus vai manifestar a cura através de tudo isso na vida da Cidinha. E vamos orar também pelo irmão Cláudio, que está lá em Miami, né? Que está com algumas complicações um pouquinho sérias de saúde. E nós cremos no milagre do Senhor. Amém? Eu acho que não preciso dar muitos detalhes. Eu acho que você entende quando nós dizemos que é uma situação séria, que nós precisamos da oração da igreja. Nós vimos um milagre na vida do irmão Nivaldo, e nós cremos que esses milagres estão todos preparados para se manifestar todos os dias no meio do povo do Senhor. Amém?
E se você entrou aqui doente, enfermo, agora é a hora de você crer que este Deus, que há 2000 anos tirava ali as opressões, que curou a sogra de Pedro de uma febre, imediatamente, dando a mão para ela, Ele está aqui hoje e não está te dando a mão, está dentro de você. Então, Ele aí está no teu corpo inteirinho para curar por dentro, por fora, por cima, por baixo, trás, na frente, por todo lado, e ainda fazer você um canal de cura para outros. Mande uma palavra de cura se você sabe de alguém que está enfermo, está doente. Senhor Jesus, nós estamos aqui também, Jesus, vendo o cumprimento da palavra de Isaías, há 2700 anos, que diz que o Senhor mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. O Senhor verdadeiramente fez isso quando andou aqui entre os homens, Jesus. Ninguém que o Senhor encontrava doente ficava doente, permanecia doente. O Senhor curava todos, libertava todos da opressão do diabo. O Senhor expelia demônios, o Senhor sarava. E depois na cruz do Calvário, ali, se fazendo maldição em nosso lugar, levando todas as enfermidades dos homens, todas as doenças, o Senhor carregou definitivamente com todo o mal. E nós hoje, Jesus, por fé, naquilo que o Senhor fez na cruz, nós podemos ver a cura divina manifestada neste lugar. Nós oramos por aquele que está enfermo, por aquele que está doente, por aquele que está, Senhor, com um diagnóstico negativo, uma coisa, Senhor, que está ali tirando o sossego, a paz. Jesus, nós oramos por aquele que passa, Senhor, hoje por um mal súbito, um mal-estar, uma dor, não importa se não há uma doença, mas qualquer mal-estar, Jesus, nós repreendemos isso no nome de Jesus Cristo, que isso deixe agora o teu corpo, esse mal-estar, essa dor, esse enjoo, esse incômodo, esse inconveniente, essa ânsia, que isso saia agora da tua vida, esse peso, essa dor de cabeça, essa enxaqueca, esse estado de pressão baixa, esse estado de sonolência, vista escura, cesse agora em nome de Jesus todo mal-estar, que saia agora todo mal, toda doença, toda enfermidade do nosso meio. Oramos por aqueles que ficaram em casa, que não puderam vir porque estão acometidos de uma enfermidade, sejam curados agora. Mandamos uma palavra para o irmão Nivaldo, que ele seja restabelecido agora nas suas forças, agora que o milagre foi feito, agora que ele está em casa com alta médica, que saiu da morte, oh Jesus, que agora ele seja rapidamente, Senhor, recuperado, fortalecido, para vir aqui testemunhar do teu amor, do teu milagre, dos teus grandes feitos, e assim também outros possam se levantar, Jesus, do leito de dor, do hospital, da UTI, daquela cama. Oramos pela Lucila, Jesus, naquela UTI. Jesus, reverte este caso. Nós cremos que tu és o Deus, Senhor, do impossível. Aquilo que é impossível aos médicos é possível para Deus, Jesus. Não importa o que eles dizem, não importa, Senhor, que não tem jeito, para Deus tem jeito. Tu tens um plano perfeito, Senhor. Fortalece a pastora Vera, Jesus, fortalece a irmã Angelina, aqueles que cuidam de enfermos, ó Deus, que ficam desgastados, aqueles que cuidam, Senhor, de doentes, que sejam fortalecidos hoje, renovados nas suas forças físicas, emocionais, que todo desgaste seja substituído por alegria, Senhor, uma alegria espiritual. Ó Jesus, usa-nos também na vida destas pessoas, para encorajá-las, Senhor, para entusiasmá-las, sabendo que há esperança para o que crê, Jesus. Nós cremos e mandamos uma palavra, Jesus, ó Deus, para a Cidinha, lá em Uberlândia, Senhor. Cidinha agora, receba a cura divina, ó Deus, que esse AVC, Jesus, não deixe nenhuma sequela. Ó, tu és o Deus infinitamente maior e melhor do que cabe na nossa mente. Tu podes fazer mais do que pedimos ou pensamos, Jesus. Levanta a tua filhinha, Jesus,
renova as forças, que ela tenha perfeição no seu corpo, do alto da cabeça à planta dos seus pés. Nós mandamos uma palavra também para o irmão Cláudio, naquele hospital em Miami. Ó Jesus, não importa, Senhor, o que os médicos encontraram, não importa, Jesus, as dificuldades, não importa, Jesus, o estado frágil, o estado clínico. Ó Deus, Tu és um Deus surpreendente, Tu és um Deus de repente, Tu és um Deus que faz, Senhor, milagres. Essa é a Tua especialidade, Senhor, milagres. Levanta o irmão Cláudio daquela cama, Senhor. Coloca-o de pé, Jesus. Coloca-o, Senhor, como Tu fizeste com o Ezequias, o rei, Jesus. Que o Senhor possa ouvir este clamor, as orações do coração, possa dar mais anos de vida àqueles que estão desenganados pela medicina, aqueles que estão no seu limite, possam ter anos prolongados, Senhor, vida prolongada. Eu oro pelos senhores desta igreja, pelas senhoras, para que sejam, Senhor, fortalecidos agora no seu corpo físico, Jesus, nos órgãos internos, Pai, nos seus membros superiores, inferiores, pés, mãos, Jesus. Ó Deus, que cada um aqui receba de Ti, Senhor, vida abundante, longevidade, Senhor. Ó Deus, a mente de Cristo, que ninguém aqui tenha amnésia, surtos de memória, falta de memória, Jesus. Nós repreendemos mal de Alzheimer no nosso meio, Senhor. Nós repreendemos doença de Parkinson, Jesus. Nós repreendemos, Senhor, AVCs. Nós repreendemos, Senhor, todo tipo, Senhor, de infarto do miocárdio, os derrames, Pai. Nós repreendemos, Pai, AIDS. Nós repreendemos doenças sexualmente transmissíveis. Que cesse isso, que haja cura, Pai. Nós repreendemos câncer, todo tipo de câncer, Senhor, em nome de Jesus, que isso retroceda agora. Se algum mal estava avançando na vida de alguém, bata em retirada agora, em nome de Jesus Cristo. Declaramos o nosso povo, os internautas, as nossas famílias saudáveis, em perfeita vitória, harmonia, paz e saúde, para a glória de Deus. Levante uma das suas mãos e diga: Senhor, nosso Deus e nosso Pai, levantamos uma vez mais a nossa voz numa atitude de fé, de obediência, de reconhecimento de que Tu és o Senhor das nossas vidas, o nosso Salvador, o nosso dono, aquele que desde antes da fundação do mundo nos gerou, nos conheceu, nos criou para sermos ovelhas do Teu aprisco. Nós, Senhor, os Teus filhos, queremos viver diante desta sociedade como vencedores, como pessoas ungidas, pessoas que estão por cabeça, pessoas que estão sempre por cima, pessoas com excelente saúde. É a palavra de Deus que nos ensina tudo isso. Por isso tomamos posse do que lemos em Mateus 8, que diz que o Senhor curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse a palavra de Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Senhor, Tu és o mesmo de ontem, Tu és o mesmo hoje e para sempre. Eu creio que estou curado, eu creio que estou curado, eu creio que estou curado. E as pessoas pelas quais intercedemos estão curadas também, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Você está aprendendo a confessar aquilo que você ora, aquilo que você crê, aquilo que está escrito na palavra. Amém. Vamos orar ainda por justiça. Vamos continuar. Deus tem feito justiça no nosso meio, graças a Deus. E agora acabaram aí os recessos dos tribunais, acabaram as férias dos juízes e etc, etc. Volta tudo e a sentença que nos aguarda favorável está pronta, não vai tardar. Diz o Salmo 119, versículo 154: defende a minha causa e liberta-me, vivifica-me segundo a tua promessa. Tem muita gente aqui que não aguenta mais essa causa, essa história, essa injustiça.
E você tem feito essa oração que o salmista fez, eu tenho feito também. Defende a minha causa. Defende a minha causa, Senhor, e liberta-me. Eu quero me ver livre disso, você também, não é? Já tem coisa demais, muito tempo rolando aí, não é? Aquele processo, e vai, e volta, e vai, e volta. Cadê a Paula? Paula, vamos dar um basta nisso em nome de Jesus, resolver tudo isso para a glória de Deus. Toda encrenca, todo o mal do inimigo, todo o dardo, toda a confusão, todas as pessoas que ele energiza para se levantar, testemunha falsa, gente mentirosa, que cai por terra tudo isso em nome de Jesus. E amado, que os advogados que são usados pelo diabo batam de retirar da nossa vida. Nós não precisamos de gente do diabo para nos defender, não. Nós temos Jesus Cristo. Até quando é uma pessoa de Deus, nós sabemos que quem nos defende é Ele. Imagina aí, se precisa de um ímpio aí que está comendo nos 2 pratos, está pegando dinheiro daqui e dali, tá... Amém, doutor Hilton? Nós precisamos de gente honesta, cristã, que trabalhe com honestidade, que busque em Deus a direção para defender os seus clientes, para fazer um bom trabalho. E eu oro mesmo, se não for assim, que suma. Amém? 2 vezes, amados, o meu advogado sumiu. Em 2 causas eu tive que fazer a própria defesa. Nas 2 causas eu fui vitoriosa. Porque não fui eu, né? Lógico, que ali orei tudo que eu sabia. Falei todos os versículos da Bíblia que eu sabia. E disse, agora é contigo. E aquele auxiliar foi um anjo de Deus que o Senhor colocou do meu lado para dizer, o que eu faço? Só diga sim, excelência, não excelência, fale a verdade. Eu sim, excelência, não excelência. Mas excelência, isso não é verdade. Isso é verdade. E pronto, a sentença foi favorável. Então não dependa de homens, dependa de Deus. Não dependa, amado, daquele processo moroso brasileiro da justiça. Você depende de Deus. Vamos orar. Defende a minha causa, Senhor, e liberta-me disso. Chega, chega, chega. Sabe aquela questão familiar? Hoje diz, Senhor, chega. Tem hora, amado, que nós também precisamos dar um basta. Que a gente fica com essa porta aberta. Sabe, Joara? Ficamos com uma porta aberta. Senhor, a causa, eu creio. Fecha essa porta. Chega, acabou isso. Não vou mais ser intimidada por isso. Não vou mais me prostrar de medo diante dessa situação. Deus é a meu favor. Deus sabe o nosso coração, amado. Deus conhece o nosso interior. E Ele é que defende a nossa causa. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai amado, estamos aqui agora clamando por justiça, Pai. E nós não estamos aqui clamando por uma área muito conhecida aí fora, Jesus. As pessoas pedem dinheiro, finanças, riqueza, saúde, mas justiça não é muito comum, Jesus, porque até a tua igreja tem esquecido de que tu és o reto juiz, Senhor. Até o teu povo tem se acomodado e se acovardado diante das injustiças desta terra, Pai. Mas nós não, Senhor. Nós estamos aqui inspirados por Ti, mantendo firme a nossa oração, a nossa confiança, a nossa confissão de que o Senhor defende a nossa causa. E hoje, Jesus, nós estamos aqui para dizer, diante do inferno, diante dos demônios, dos principados e potestades, diante do mundo inteiro, basta. Nós não vamos nos intimidar. Nós não vamos também deixar a coisa correr solta. Nós não vamos entregar de bandeja aquilo que é nosso. Nós não vamos desistir de nada. Nós agora, Senhor, ratificamos todas as nossas orações que pedem justiça de Deus. Não importa quem esteja envolvido, Tu conheces as duas partes, Tu conheces cada coração, Tu conheces cada intenção, Tu conheces cada motivação. Tu sabes, Jesus, o que vai dentro da nossa mente, o que vai dentro do nosso peito, Jesus. Tu sabes, Pai, como agimos, Pai, na inocência muitas vezes, é verdade, na ignorância, na falta de conhecimento, mas sem dolo, Pai. Muitas coisas
Fomos os culpados, os causadores, mas não tínhamos esta intenção. E ainda que alguém aqui, Senhor, tenha intencionalmente prejudicado alguém e hoje esteja colhendo isso, Tu és o Deus de toda graça, que pode nos perdoar, que pode reverter as situações, que pode mudar as sentenças, que pode, Senhor, e tocar corações para que sejam favoráveis a nós. Hoje nós te pedimos, Senhor, uma vez mais, defende aquela nossa causa, Jesus, defende, Senhor. Eu quero este ano tirar aqueles nomes do caderno de intercessão, Jesus. Eu quero este ano dar glória a Deus, Senhor, pela manifestação da Tua justiça. Liberta aqueles que estão, Senhor, presos a estas situações, aqueles que dependem de algum dinheiro para sair, aqueles que dependem, Jesus, para tocar a vida de uma sentença, ó Jesus, aqueles que dependem, Senhor, de ter um nome limpo, um nome restaurado. Ajuda-nos, Pai, vivifica-nos nessa palavra, segundo a Tua promessa de julgar com retidão as nossas causas. Colocamos uma vez mais diante de Ti, Senhor, dizendo que nós, por nós, dizemos basta. Basta o sofrimento, basta a humilhação, basta, Senhor, a injustiça, basta. E a Tua palavra tem nos respaldado nesta oração, Jesus, porque está escrito em Mateus 5, Pai, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Eu recebo, Senhor, esta igreja farta da Tua justiça, porque nós temos sede da justiça divina, não a dos homens, mas sede da Tua justiça e fome desta. Nós recebemos, Pai, que neste mês de março, muito do que temos te pedido nesta área já terá a Tua manifestação. Recebemos com ações de graça. Levante suas mãos e diga: em nome de Jesus, eu recebo que está chegando a hora da minha defesa celestial se manifestar em minha vida. O Senhor, Deus dos céus e da terra, é quem defende a minha causa. E Ele já me libertou, Ele já me vivificou. Eu tomo posse da Sua palavra, sabendo que Ele é o reto juiz. E a minha fome e a minha sede de justiça serão saciadas. E mais do que isso, eu serei farto da justiça de Deus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Vamos encerrar a nossa oração, a nossa noite de oração com Isaías 59:1. Você tem seu projeto, alguma coisa que você trouxe, um alvo que você precisa de orar mais intensamente, um sonho, um objetivo, uma meta a ser alcançada amanhã, depois de amanhã, nesta semana, nesse mês. Isaías diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Então agora é hora de você, por isso, agora é pessoal, essa questão, esse momento da sua vida, esta semana, alguma coisa que você vai clamar a Deus, que você precisa da mão de Deus mesmo, desse toque, de um livramento, de uma salvação de alguma situação aí difícil, né? A palavra de Deus diz que Ele está com as mãos estendidas e Ele não é surdo, não tem os ouvidos tapados para não te ouvir. E o Deus que tem mãos estendidas e um ouvido aberto para te escutar, vai reagir positivamente em teu favor. Vamos orar individualmente agora, você com Deus. Fale aí do seu jeitinho, puro, sincero, honesto. Peça o que você precisa para esses próximos dias. 7 dias, esses 7 dias que viram, o que você precisa? Urgente, urgentíssimo. Senhor Jesus, Tu és o Deus também das urgências, Pai. Nós sabemos que quando estamos aflitos, nós podemos recorrer a Ti, Jesus. Quando nós estamos, Jesus, intimidados por alguma situação, quando existe, Senhor, prazos
quando existem cobranças a nosso respeito, e nós não temos respostas, não temos o dinheiro, não temos uma situação para entregar resolvida, não temos às vezes uma posição, nós temos que recorrer a Ti, Jesus. Quando nós precisamos fazer algo e não sabemos por onde começar, temos que buscar em Ti a ajuda, a capacidade, a suficiência. São por estas situações que nós clamamos agora, Jesus, Te apresentando coisas que estão nas nossas agendas, que nós escrevemos no nosso projeto de vitória para este ano. São, Senhor, sonhos, é verdade, mas há metas a curto prazo, Jesus. Há objetivos que precisamos alcançar, atingir. Há alvos que nós não podemos errar mais, Jesus. Não podemos errar mais o alvo, Jesus. Nós colocamos isso nas Tuas mãos que estão estendidas, recolhendo agora, Senhor, estes pesos, estes fardos que estão sobre nós, colocamos nestas mãos que estão estendidas e não encolhidas, Jesus. Ó Deus, toma para si, Senhor, aquilo que é difícil para nós. Toma nas Tuas mãos, Senhor, aquilo que é impossível para nós realizarmos, para nós alcançarmos, para nós resolvermos. Toma para si, Jesus. E eu sei que Tu que estás com as mãos estendidas nesta noite para Cristo Vive, São Paulo, internautas para o mundo inteiro, o Senhor tem os Seus ouvidos muito atentos à oração que se faz neste lugar, Senhor. E Tu és um Deus bom. Tu não és um Deus de pedra, uma estátua, que tem boca e não fala, olhos e não veem, nariz e não cheira, ouvidos que não escutam, que não ouvem, e mãos inertes e pés que não andam, mãos que não podem abraçar, tocar. Tu és um Deus Espírito verdadeiro. Tu és Espírito e vida, verdade. O Senhor age, o Senhor se move, o Senhor olha, vê, fala, sente, afaga, abraça, carrega nos braços os Teus filhos, nos conduz em triunfo, nos ouve, nos acalenta, nos consola, nos dirige os passos. É para Ti que nós estamos apelando, Senhor. É para Ti que nós estamos pedindo, Jesus. Aquilo que aflige este povo nestes dias, nesta semana, que haja livramento, Senhor. Que haja salvação. Que haja, Senhor, direção dos céus. Que haja, Jesus, ensinamento. Que haja, Jesus, ó Deus, olhos iluminados para fazer aquilo que Tu estás mostrando, Jesus. Que haja obediência, Senhor, que haja submissão, para que sejamos em todas as coisas bem-sucedidos, Pai. Colocamos todas as situações difíceis para nós nestas Tuas mãos que estão estendidas. Eu sei que hoje o Senhor está dizendo isso à igreja, Senhor. Essas mãos estendidas estão recolhendo aquilo que nós não podemos suportar, carregar, resolver. Então, toma, Senhor, resolve. Resolve, Jesus. Resolve do Teu jeito, porque o Teu jeito é perfeito. É bom para nós, Jesus. Resolve. Nós entregamos nas Tuas mãos, confiantes de que o Senhor nos surpreenderá uma vez mais. Levante suas mãos aos céus, encerrando, e diga com fé: eu creio que Deus já ouviu tudo o que eu falei. Ele conhece todas as minhas necessidades. Ele tem as suas mãos estendidas para mim. Eu creio que a vitória é minha. Eu creio que a solução já chegou. Eu creio que a resposta já veio. Eu creio que Deus já me salvou desta situação difícil. Eu creio que Ele já fez o impossível. Em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Se nós cremos desta forma, que nós confessamos, está feito. Vamos descansar, vamos nos alegrar, vamos nos regozijar, vamos sair daqui para uma semana totalmente vitoriosa. Você recebe?
em nome de Jesus, amém? Então vamos cantar, nós temos uns minutinhos, vamos cantar uma música encerrando o nosso culto. Eu tenho aqui nesse encerramento três motivos de alegria para compartilhar com a igreja. Deixa eu só ver onde eu coloquei os motivos da minha alegria toda, que a alegria às vezes ela é tomada pela responsabilidade de orarmos. Gente, o que eu fiz com os papéis estavam aqui. Então, nós vamos mandar uma palavra de saúde, de força, de prosperidade, de atitude para nossa irmã Alice Vieira, lá em São Luís do Maranhão, porque amanhã é o seu aniversário. Então, Alice, receba o melhor de Deus na sua vida, que este ano seja realmente um ano de fechar-se ciclos e de abrir-se para os novos patamares que o Senhor tem. Que você cresça e que Deus satisfaça desejos do seu coração. Também nós estamos mandando uma palavra para Maria Luzia, que hoje faz aniversário, faz 8 aninhos. Ela é filhinha do Vânio e da Maria Lúcia de Florianópolis, Santa Catarina. Então hoje, Maria Luzia, receba a alegria do Senhor. Você que ainda é tão pequenininha, mas já é uma menina que é uma florzinha do jardim particular do Senhor, uma família abençoada. Que você seja sempre, sempre essa abençoada filha e que você cresça em inteligência, estatura, saúde, força e também no conhecimento de Jesus. E também nós vamos mandar uma palavra, não precisa ser tão longe, porque amanhã é aniversário da diaconisa Cris. Então vem aqui, vamos encerrar o culto orando com ela, orando. Tem mais alguém que faz aniversário hoje? Amanhã? Amanhã você também, amém. Olha só, nós vamos cumprimentar o nosso querido irmão. Está há pouco tempo assim conosco, mais enturmado, já mais tempo na igreja, foi ao retiro, ouviu a voz de Deus, agora tem amigos mais firmes na graça do Senhor. Graças a Deus, brincaram lá bastante, puseram um apelido em você que nós não recebemos. Falaram para você tirar a tiara, hoje você está sem tiara. Amém. Receba, querido, em nome de Jesus. Amém. Vem vocês dois aqui, diaconisa Cris. Quem sabe o nome do irmão? Everson. Fique aqui. Cadê a Zeneida? Mãe, virem-se para a igreja. Zeneida está aqui? Era um sonho da Zeneida, né? Sua família. Que querida, olha só. Seu filho, né? Dia do aniversário, amanhã, véspera na casa de Deus. Graças a Deus, isso é o maior presente que a gente pode ter. Tem mais alguém aniversariando? Amém? Então vamos orar por eles. Senhor Jesus, nós oramos, Senhor, pelo Everson, pela diaconisa Cris, ovelhinhas tão preciosas, tuas, e que o Senhor nos deu o privilégio de tê-las congregando conosco, plantadas no mesmo ministério. Que neste novo ano de vida deles, eles possam ter, Senhor, os desejos do coração satisfeitos. Aqueles que Tu mesmo colocaste, os sonhos mais profundos realizados. Que eles tenham saúde perfeita, que eles tenham, Senhor, paz, uma família resolvida, Jesus, e que eles tenham, Jesus, prosperidade, crescimento, e que eles, todos, os que estão pela internet, todos estejam indo neste novo ano para um patamar bem superior. Para a glória de Deus nós oramos e que o amor continue sendo este vínculo que nos une e que nos faz orar, jogando virtude sobre os aniversariantes. Amém? Amém. Vamos louvar ao Senhor. Amém? Dê um aplauso ao Senhor. Depois dê um abraço na diaconisa Cris, no Everson. Glória a Deus. Jesus, estou seguro.
Vamos louvar a Deus, sair daqui louvando ao Senhor, chegar em casa louvando ao Senhor, amanhecer amanhã louvando ao Senhor, porque o que tinha que ser feito hoje já foi feito. Vá em paz, vá feliz, dê um abraço no seu irmão e diga: olha, este mês de março nós teremos um crescimento de testemunhos. Boa noite.